Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Agora 19 horas mais 31 minutos. Hoje, terça-feira, dia 14 de dezembro. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus por mais uma vez poder estar juntos com os irmãos, com os amigos, através das plataformas integradas da Igreja Cristã Maranata. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Manaim. Estamos também ao vivo pelo o nosso canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a TV Web Manaim, pelo satélite. E nós queremos cumprimentar a todos, queridos, amados, com a paz do Senhor Jesus, a você que está nos ouvindo, a você que está no Brasil, a você que está no exterior. E nós queremos também pedir a sua ajuda para poder nos ajudar a alcançar mais vidas, para poder anunciar o Evangelho eterno a mais vidas. Você pode nos ajudar, você pode pegar o link de que você está assistindo do YouTube e compartilhar nos grupos de WhatsApp, mandar para aquela pessoa que você está orando pela vida dela, e assim mais vidas serão alcançadas. A você que está nos assistindo e que ainda não se inscreveu no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, inscreva-se. Quando você se inscrever, irão aparecer 3 sininhos. Clique em todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. E aí você vai receber os pré-cultos, né? Quando entrar o culto no ar, você recebe também, né? O sininho é ativado. Você vai poder assistir o programa Anunciando o Evangelho Eterno, conversas bíblicas, as aulas para crianças, intermediários e adolescentes. São vários os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata para você estar se alimentando, para nós, né? Estarmos nos alimentando daquilo que o Senhor tem para nós, da palavra do Senhor. E assim, nós vamos anunciando o Evangelho eterno. 19 horas 32 minutos. E aqui conosco, nosso querido pastor Douglas Rodrigo. É o pastor que irá conduzir o culto desta noite, desta terça-feira. Nosso querido pastor Douglas Rodrigo, que é da Igreja Cristã Maranata do Parque Moscoso. Pastor Douglas Rodrigo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Elias, a paz do Senhor a todos que podem nos ouvir, que participam conosco desse momento que é o pré-culto, um momento muito especial. Todos nós acabamos sempre ouvindo boas experiências que nos edificam, que nos amadurecem e sempre muito enriquecedor para todos nós, na presença do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nosso querido pastor Rodrigo já participou uma vez do nosso pré-culto, esteve aqui com o nosso querido irmão Kleber Correia, conduziu o culto do dia, né? Que ele participou. E o senhor falou em viver experiências, né, pastor? O senhor já esteve aqui, falou da experiência do senhor de conversão, né? De como o senhor chegou nesta obra do Espírito. O senhor tem alguma experiência, né? Nós estamos no findar de mais um ano, experiências, né? Muitas experiências vivemos neste ano, mas o senhor tem uma experiência, assim, como pastor, ou no começo da obra, uma experiência, assim, que marcou a vida do senhor? Tem sim, Kleber. A anterior, né, da conversão, nós mencionamos em um outro momento, mas nós vivemos, assim, uma experiência que foi muito importante para a nossa caminhada. Quando ainda estava começando na caminhada, Elias, nós lembramos que estava começando a vida profissional, a vida estudantil, e dado o dia nós precisávamos, né, dado o tempo da vida, a gente precisava muito de uma oportunidade de trabalho. E não tinha, né, naquela ocasião. E nós recordamos que certo dia nós fomos ao culto de madrugada. Participamos, era um culto de quinta-feira, participamos, foi muito importante. E voltamos para casa. O culto de quinta-feira, nós recordamos que a quinta-feira para nós é um dia que ele é separado para o jejum, né? O jejum do grupo de intercessão até as 12 horas. Isso. E ali, na ocasião, nós fazíamos parte, éramos jovens, mas fazíamos parte do grupo de intercessão. E precisávamos muito de uma oportunidade de trabalho. Já tínhamos cerca, assim, de 23 anos, 22 aproximadamente. E precisávamos muito, tínhamos acabado de ter uma formação, né, educacional concluída e precisava muito de uma oportunidade. E fomos à madrugada. Aí retornamos e quando chegamos em casa era muito cedo ainda, deitamos mais um pouquinho, acabamos cochilando. E importante, Elias, que a gente procurava emprego, só que naquela ocasião, década de
97 aproximadamente, 96, era muito difícil a questão de oferta de trabalho. E continuávamos procurando. E naquele dia, o Senhor nos visitou com um sonho. Isso foi muito importante para a nossa caminhada. E estava dormindo, né? E no sonho, um anjo, ele se colocava à cabeceira da cama, sentava e dizia assim: olha, senta aqui, vamos conversar um pouco. E aquilo era um sonho. E conversávamos, e ele falava daquilo que tinha que ser dito. Mas a expectativa que a gente tinha em todo momento, Elias, era que ele falasse sobre uma oportunidade de trabalho. Que era o que a gente estava orando, buscando, jejuando por isso. E até aquele momento não havia uma efetivação dessa oportunidade. E chegou um certo momento, o sonho, né? O sonho, ele é muito interessante, Elias. Às vezes, dentro do sonho parece que ele se estende, mas o tempo dele, na realidade, ele às vezes é muito curto. Às vezes 5 minutos, 2 minutos, mas ele, ali no sonho, ele se estende. E chegou um certo instante que ele falou bem assim: olha, você está esperando que eu te fale a respeito de uma oportunidade de trabalho, né? Mas eu não vou poder te dizer nada sobre isso agora. O Senhor mandou te dizer que não é para eu te falar sobre isso. E que Ele vai te falar sobre essa oportunidade de trabalho. Você vai acordar agora e você vai abrir a palavra. Ele vai falar com você na palavra. E acordamos do sonho, e foi algo assim muito maravilhoso. Acordamos do sonho, e quando nós acordamos do sonho, já demos um pulo da cama, caímos já ali de joelho e abrimos a palavra. Quando abrimos a palavra, abrimos naquele texto de Isaías, capítulo 64, verso 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, Maravilha. que trabalhe para aquele que nele espera. Aí ficamos alegres, glorificamos e saímos para procurar trabalho. Naquele dia foram abertas, Elias, 4 portas de trabalho, e naturalmente tivemos que escolher uma, né? E então essa foi uma experiência assim que foi muito especial para a nossa vida, porque nós compreendemos com muita clareza que o Senhor sempre cuida dos seus servos. O Senhor sempre cuida daquele que o serve, daquele que persevera em sua presença. Então isso foi muito importante para nossa caminhada, né? Foi muito importante para nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está mandando um abraço para o Senhor é a nossa querida Juliana. A Juliana disse que foi colega do Senhor e deram aulas na Escola Maria Ortiz em Vitória. Ela dava aula de inglês e o senhor de geografia. Nossa querida Juliana, que faz traduções aqui, né? Fardim? Isso. Juliana, eu lembro da Juliana. Olha, Juliana, eu quero também emitir esse abraço para você. Eu lembro muitas vezes de você, do tempo que nós pudemos trabalhar. E olha, que Deus te abençoe, abençoe sua família, né? A sua vida em especial. Que o Senhor continue guardando e dirigindo seus passos. Não só a Juliana, né? Mas a Juliana, porque aqui nós estamos mencionando que é uma pessoa muito querida. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pastor, nós estamos no final do ano, né? Momento de glorificar o Senhor, momento de louvar ao Senhor. E nós, a palavra do Senhor diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E nós podemos louvar ao Senhor com canto, mas também com instrumentos de sopro, com violão. O senhor tem alguma experiência? Porque esses dias nós tivemos a presença de um pastor aqui e nós estávamos comentando sobre isso, e ele comentou assim, às vezes ele está numa reunião assim de pastor, aí fala, vamos cantar um louvor, e não tem nenhum pastor assim com violão com nada na mão, e aí de repente um vai lá e pega o violão, aí o pastor até falou assim, eu não imaginava que ele tocava. Aí eu até falei, geralmente muitos pastores nessa obra tocam um instrumento. O senhor toca algum instrumento, pastor? Elias, olha só, eu toquei durante alguns anos, né? Um instrumento, toquei flauta, né? Olha. Flauta doce, flauta transversa. Uhum. E o início foi muito interessante, né? Nós começamos a aprender na igreja em que nos convertemos, ali no bairro Santa Cecília, em Vitória.
E ali começamos a aprender e gradativamente, né, as coisas foram melhorando, fomos adquirindo um pouco mais de segurança. O senhor Na ocasião, era jovem. Era muito novinho ainda, né? Era jovem. Na verdade, eu tinha na ocasião, Elias, coisa de 18, 19 anos e aprendemos. E o que despertou o senhor para começar a tocar um instrumento, e especialmente a flauta? Então, é importante, né, a gente lembrar, na ocasião a gente via alguns irmãos que eram muito empenhados, eram muito fiéis ao Senhor e muito dedicados. E ao tocar o instrumento, às vezes um violão, uma flauta, a gente percebia que aqueles irmãos, eles realmente expressavam com toda a sinceridade o desejo de servir ao Senhor, o desejo de louvar o Senhor. E às vezes naquele instrumento que ele tocava, ele às vezes não precisava dizer palavra nenhuma, Elias. Dizia palavra nenhuma. Mas a maneira como ele tocava, às vezes antes do culto iniciar, o culto, né, era 19h30, mas às vezes aqueles irmãos chegavam muito cedo. Às vezes chegavam 18h40, às vezes um dia tribulado, um dia difícil, pegava o seu instrumento, quietinho, às vezes no seu silêncio, e começava a dedilhar um violão, começava particularmente a flauta. Tinha um irmão que tocava muito flauta, ele começava a tocar sozinho às vezes no templo, a flauta, e aquilo era algo tão importante. A gente sentia que o Senhor falava conosco, havia uma operação do Senhor, havia um ambiente propício para comunhão, um ambiente para ouvir a voz do Senhor. Então foi algo que nos despertou. Nós falamos o seguinte: olha, eu preciso disso para minha vida. Eu preciso externar dessa maneira também como que o Senhor me tem feito bem, como que o Senhor tem zelado da minha vida, como que o Senhor tem cuidado de mim, né, das minhas necessidades, das minhas causas. E aí o senhor aprendeu, e alguém aprendeu com o senhor também depois? Alguém se interessou? Aprendeu, Elias. Ah, é? E depois nós formamos, e é interessante, era jovem ainda, nós tínhamos, acho que por volta de talvez 20 anos, 21 anos de idade, e começamos a ensinar a flauta em uma igreja que mais tarde eu vim a ser pastor, a igreja no bairro Bonfim. Então, uma igreja que também fui muito feliz ali. Fui muito feliz com aqueles irmãos ali, na verdade, irmãos por onde nós pudemos passar, né? Não queremos errar em nada, mas assim, às vezes a gente esquecer de alguma coisa, mas passamos por alguns lugares, bairro de Lourdes, Bonfim, Santos Dumont, Zumbi em Cachoeiro de Itapemirim. Irmãos, Elias, que irmãos maravilhosos, irmãos servos de Deus, irmãos amáveis, irmãos sensíveis à voz do Senhor. Parque Moscoso, Barão de Monjardim, lugares pelos quais passamos e que pudemos ser muito felizes. E lá em Bonfim, Elias, o curioso, que o primeiro hino que nós ensinamos, tinha uma turma, eu era jovem, e tinha uma turma de adolescente, que nós ensinamos a tocar flauta, e uma turma grande, turma assim de 20 alunos, ensinamos a tocar flauta, e aquela turma mais tarde veio a ser instrumentista, assim, de uma qualidade técnica muito positiva. Maravilha. Muito positiva. E mais tarde tive a felicidade. O senhor chegou a tocar no Manaim? Não cheguei a tocar no Manaim. Eu tocava na igreja e mais tarde começaram a surgir outras responsabilidades. E gradativamente a gente acabou não conseguindo conciliar o tempo do instrumento com as outras coisas. Mas o senhor estava falando, teve a felicidade, acabei interrompendo o senhor. Tive a felicidade de ir para a igreja de Bonfim e participei ali com os irmãos, fiquei ali 5 anos. 5 anos com os irmãos e pude ser também semelhante aos outros lugares por onde passamos, mas ali também podemos ser muito felizes, como temos sido na igreja de Parque Moscoso. Irmãos assim, Elias, muito amáveis, servos de Deus, servos fiéis ao Senhor. Um abraço pro nosso irmão lá que tá com Nelson. O irmão Nelson. Nelson está nos ouvindo. Nelson. Um abraço pro senhor, irmão Nelson. Senhor abençoe a vida do senhor, muita saúde, vigor para a realização desta obra. Pastor, eu estou falando da felicidade, nós somos muito felizes. Isso isso faz lembrar assim o companheirismo, né?
a esposa. O senhor tem um filho, Davi, né? Davi. E a esposa Leia, né? Leia. Irmã Leia. Como é importante na vida do pastor a ajudadora, né? A esposa. Como que é, Elias? E assim, a nossa união, ela foi uma oportunidade do Senhor também, né? Maravilha. Foi uma oportunidade que nós viemos jovens, como eu disse para você, era muito novo, e ela também era muito jovem na ocasião, e o Senhor proveu tudo. Nós nos conhecemos, sabe como? Algo muito importante, eu acho, para o jovem desta obra. O Senhor nunca desampara os seus servos. O jovem, o adolescente, a criança, o Senhor, nunca desampara. E ela trabalhava na igreja em que reunia, trabalhava muito, grupo de louvor, as atividades. Qual igreja era? Ela era, na ocasião, da igreja de Santos Dumont, em Vitória. E eu era da igreja de Santa Cecília, em Vitória. Mas nós nos conhecemos de algo muito importante, sabe como? Naquela ocasião, Elias, a gente tinha as viagens de evangelização. A gente ia para Itaguaçu, Itarana, Barra de São Francisco, Baixo Guandu, e aqueles grupos, iam várias pessoas, e a gente ia fazer evangelização, e lá naquela evangelização a gente ia serenata, a gente tinha grupo de louvor cantando de madrugada, era uma festa. E nessas evangelizações, a igreja que eu reunia foi, e a igreja que ela reunia também foi. E ali nós começamos a conversar, começamos a orar, e o Senhor foi abrindo todas as portas, foi provendo todas as coisas. Então, assim, nós percebemos a mão do Senhor preparando todas as coisas. O Senhor sempre prepara. Prepara o companheiro, a companheira, prepara a família, prepara o emprego, prepara a escola, prepara a faculdade. O Senhor, Ele sempre nos dá tudo que nós precisamos. Às vezes, nós queremos, né? Temos as nossas pressas, que são muito naturais. Ansiedade natural, né? Ainda todo mundo jovem, tem. Né? Que todo mundo tem, não tem pra onde fugir, Elias. É natural né? mesmo. É natural mesmo, isso é próprio nosso. Mas o Senhor nos ajuda. Nos ajuda em tudo. Nos ajuda em tudo. E gostaria de ressaltar aqui, naturalmente ela está nos ouvindo em casa. Ela, de fato, é uma bênção na nossa vida. É uma bênção e em todos os seus aspectos. É aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida, né? E o nosso filho também. Nosso filho é um rapaz que o Senhor tem dado uma bênção, tem ensinado todas as coisas. Então, a gente vê a mão do Senhor posta. E isso é muito bom para nós, né? Maravilha, dá para ver nos olhos do Senhor, né? Que realmente são uma bênção na mão do Senhor, a irmã Leia e o jovem Davi, que deve estar nos assistindo ou nos ouvindo. A gente manda um abraço especial. Pastor, agora 19 horas mais 49 minutos. Faltando, a gente poderia falar mais coisas, né? Mas tá faltando 11 minutos. O senhor pode falar para nós o versículo? Podemos. Olha, o texto Elias, né? Que nós vamos trabalhar, que nós vamos falar hoje, ele está em Jó, capítulo 22, versículo 21. E esse texto, apenas a descrição dele, ele já traz uma bênção para nós. Ele fala bem assim: une-te, pois, a Ele, ao Senhor Deus, e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. E nós vamos aqui buscar falar, Elias, de como que nos unirmos à presença do Senhor Deus na história da nossa vida nos fez bem, continua nos fazendo bem e naturalmente é uma continuidade até a eternidade. Nós nos unimos a muitas coisas na nossa vida. Às vezes nossas necessidades, as questões profissionais e tudo mais que temos e são necessidades. Mas quando nós nos unimos ao Senhor, o Senhor, Ele nunca deixa de corresponder a tudo que a nossa alma, ela tanto precisa, ela tanto anseia. Então, a nossa união com o Senhor, ela não nos frustra. Pelo contrário, ela sempre traz para nós o que nós precisamos. Sempre traz o que precisamos. Esse é o texto, Elias, mas nós não vamos falar muito sobre ele agora não. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais.
Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A gente vê muitas pessoas falando, a vida é curta, né? A gente tem que aproveitar, mas a eternidade é longa. E a gente tem que estar preparado para ela, né? Que boa colocação, Elias. A vida é curta. A vida é curta. O mundo fala isso, a vida é curta, a gente tem que aproveitar. Mas a gente tem que lembrar para essas pessoas, e a gente está falando isso, levando o evangelho eterno, anunciando, falando que a eternidade é longa. A eternidade é permanente. Tem que estar preparado para ela. É né? longa, que coisa boa. É um mistério, né, pastor? Isso é um mistério. É um mistério, né? Porque o mundo não conhece o Senhor Jesus, então ele quer aproveitar essa vida. Mas o servo do Senhor, ele sabe que a eternidade será longa. E sem Jesus, meu Deus. Todo o tempo que você, é importante eu acho dizer aqui nesse instante, todo o tempo que você aplica em servir ao Senhor, seja no louvor da igreja, seja no trabalho, na obra do Senhor, seja ele qual for, a limpeza, a visita, o trabalho de evangelizar, todo o trabalho. Quando você aplica o seu trabalho na obra do Senhor, sempre existe uma recompensa. Sempre existe, Elias. Sempre existe uma recompensa. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Faltando 8 minutos para as 8 horas, nosso querido pastor Douglas Rodrigo, da ICM do Parque Moscoso, ele irá conduzir o culto desta noite. Nós sempre pedimos que o Senhor possa estar abençoando o culto da noite, que o Senhor possa estar libertando, curando, mas especialmente salvando vidas. E nós agradecemos, pastor, a presença do Senhor mais uma vez aqui conosco. Olha, eu fico muito grato por essa oportunidade e quero mais uma vez assim deixar um abraço para todos os nossos irmãos. A Juliana, né, que mencionou aqui agora há pouco, mas todos os nossos irmãos de alguns lugares, Elias, brevemente. Fala, os irmãos da igreja de Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, um grande abraço para vocês. Os irmãos da igreja de Bonfim, de Santos Dumont, né? Os irmãos da igreja de Zumbi, vou repetir aqui rapidinho, de Cachoeiro de Itapemirim, um grande abraço. De Santos Dumont em Vitória, de Bonfim em Vitória, de Bairro de Lourdes, Barão de Monjardim, né? Parque Moscoso, que é o lugar que nós estamos hoje, um grande abraço. E que Deus continue sustentando, que Deus continue abençoando, fortalecendo na caminhada, porque juntos estamos na presença do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 22, versículo 21. Esteja com a Bíblia aberta, vamos continuar em comunhão. Daqui a pouquinho, 8 horas, o culto desta noite. Nós nos despedimos de todos, amigos e irmãos no Brasil e no exterior, com a paz do Senhor Jesus.